você precisa virar a casa se você quiser enriquecer, se você quiser ganhar mais dinheiro. E como que você vira a casa? Você traz as probabilidades ao seu favor. Porque a casa é o cassino. Cara, o jogador nunca ganha no cassino, né? A maior chance de você ganhar dinheiro no cassino é você entrar no cassino e você jogar na roleta. E uma única vez, todo o seu patrimônio. Essa é a maior chance de ganhar no cassino. Porque você tem na roleta o preto e o vermelho, e você tem o 0 e o 00, que são verdes, né? Então você tem quase 50% de chance de ganhar. É algo entre 46% e 48% de chance, eu não sei direito. Então, a sua maior chance de ganhar no cassino é jogar uma única vez na roleta all-in em alguma das cores. Quanto mais você joga, mais você perde, porque as probabilidades estão contra você. Então, para você virar o cassino, você tem que jogar as probabilidades ao seu favor, né? Então, o jogo do enriquecimento é um jogo de probabilidades. Entendeu? É o jogo de jogar as probabilidades ao seu favor e não contra. E se você quer ser o jogador e quer jogar um jogo de gente grande, você está jogando com as probabilidades contra você. E você tende a empobrecer, a fazer cagada, a viver pobre, mas com a esperança de que você vai enriquecer algum dia, mas não vai. Quando que tu entendeu isso? Em 2013, 2014, E talvez. como é que tu fez pra virar a casa? Eu passei a deixar de querer enriquecer só com os meus investimentos e passar a ter uma carteira de clientes diversificada. Então foi quando eu deixei de querer enriquecer só investindo meu dinheiro e passei a montar um negócio. Tá. Não é? Então pensa assim, ó, tem muita gente hoje que acha que vai enriquecer pegando o seu dinheiro e querendo ficar comprando e vendendo toda hora. Pode enriquecer, mas as probabilidades estão contra você. Por isso é natural que você tenha mais chance de quebrar ou de não prosperar. Quando você empreende sem ferir princípios, porque o empreendedorismo por si só também é um jogo de probabilidades contra você, tá? Então quando você empreende numa área que você conhece, sem você se expor ao risco da ruína, sem se endividar mais do que você deveria, né? Aprendendo antes de correr algum grande risco, você acaba jogando aos poucos a probabilidade a seu favor. Então, quando eu comecei a empreender, né, eu parei de querer enriquecer só na força do meu braço e comecei a criar mecanismos e modelos, né, que iriam jogar o jogo a meu favor. Por exemplo, se eu tinha 50 pessoas no meu time, na época, prospectando clientes, a chance era muito grande de alguma dessas pessoas do meu time encontrarem um cliente multimilionário. Eu sozinho tenho as probabilidades. Então, o que eu fiz foi um jogo de probabilidades. Eu preciso manter um custo baixo, ter fontes de aquisição diferentes. Tu sabia disso na época ou tu analisou como tu fez e, pô, até que eu fui na cagada certinho? Cara, foi uma mistura dos dois. É. Não foi na cagada, eu sabia que essa era a direção, né? Mas óbvio que eu não tinha essa clareza que eu tenho hoje. Mas na época eu também não tive um mentor, sabe? Eu não tive um cara que sentava comigo e me explicava. Os meus mentores eram os livros, né? Então, o que mudou a minha vida com certeza foi ler, mesmo não gostando de ler. Porque para pra pensar, ler é colocar as probabilidades ao seu favor. E aí, cara, o cara ele viveu uma vida inteira e ele registrou os maiores aprendizados que ele teve no livro dele. É sobre isso o livro. É sobre uma mensagem, é sobre o que ele aprendeu, é sobre o legado. Um legado que ele vai deixar no outro, diferente de uma herança que ele deixa pro filho, não é? Então ele registrou todos os aprendizados dele no livro. E aí a gente vai viver uma vida tomando porrada todo dia para aprender o que esse cara já aprendeu no final da vida dele, tendo tido o sucesso que ele aprendeu, que o sucesso que ele teve. Não, eu vou ler livro. Ler livro vai trazer probabilidade a seu favor. Então se você ler a história do Elon Musk, Verdade. se você ler livro e você lê a história do Silvio Santos, se você lê a história de seja lá qual for o empreendedor, você vai aprender o que ele demorou uma vida inteira para aprender. Então você vai reduzir a possibilidade de errar onde ele já errou. Não é uma questão cultural, especialmente do brasileiro, demonizar a riqueza? Eu vejo que tem uma... Assim, na verdade, eu consigo enxergar duas vertentes. Uhum. Assim, se você se torna um empresário, se você se torna um cara que... Isso é interessante até. Que faz a roda girar e tudo mais, e uma galera se dá bem, e existe a possibilidade de pessoas terem um emprego por sua causa e tal. Vamos lá, do iFood, por exemplo. Uhum. O iFood é uma puta iniciativa maneiríssima que, porra, hoje ninguém sabe direito como vive sem iFood, mas tem uma galera que bate muito no iFood por causa do como é a relação deles com os motoboys e tal. Então, é possível que se você chegar num lugar falando que você é o dono do iFood, tu vai ser
mais mal visto do que um cara que ficou rico e nas redes sociais ele ostenta, não sei o que, o caralho. Sim. Então tem duas visões aqui. O cara que se tornou um grande empresário e um cara que o trabalho dele é ser um influenciador que ostenta, que não sei o que e tal. Então talvez a gente enxergue a riqueza de duas formas diferentes, culturalmente falando aqui no Brasil. É maneiro tu ostentar, mas não é muito maneiro tu empregar pessoas, sei lá. Tá ligado? Cara, tem um problema com as massas, assim, né? As massas... Toma cuidado pra falar isso, né, cara? Mas assim, as massas, elas dificilmente estão certas, assim. Dificilmente estão certas. É por isso que elas são as massas, Aham. né? Mas, por outro lado, se elas são a maioria, como eu poderia dizer que uma minoria de pessoas está certa? Né? O que definiria o certo e errado? É complexo. Mas eu vejo que, geralmente, a opinião das massas é uma opinião que tem muito mais a ver com um viés emocional do que com uma questão lógica. A gente erra isso o tempo todo. E o dinheiro é uma delas. Então, por exemplo, as pessoas gostavam muito mais de mim quando eu não tinha fama, digamos assim. Tá? As pessoas, elas insistem em compartilhar meias verdades ou falsidades, ou seja lá o que for. Por exemplo, eu enriqueci antes de entrar na internet. Não é? Então, quando eu entrei na internet, eu era pequeno, as pessoas, elas admiravam isso. Admiravam eu ter enriquecido antes de entrar na internet, empreendendo, e aí depois compartilhar esses aprendizados na internet. Quando eu consegui compartilhar o aprendizado com muito mais pessoas, e eu passei também a ganhar mais dinheiro digitalmente, né, coisa que uma linha de receita que eu não tinha antes, muitas pessoas começaram a me demonizar pelo simples fato de eu fazer muito dinheiro. Porque, realmente, assim, o empreendedor, ele é muito mal visto aqui. Porém, no final das contas, né, existe uma lógica invertida e a pessoa ela vive muitas vezes uma vida onde ela passa por ciclos errados sem nem perceber. Então, é claro que existem as exceções, mas muitas vezes eu sou uma pessoa que eu não fui admirado numa empresa onde eu trabalhei, por exemplo. Então, eu não recebi um aumento, eu não cresci e eu fiquei estagnado mesmo acreditando que eu estava fazendo um bom trabalho. E aí isso daqui me traz a crença, já que muitas pessoas ao meu redor me dizem que o patrão é explorador e o funcionário é sempre do bem, que o funcionário ele não deve trabalhar muito, porque isso daqui não vai me enriquecer nunca e eu nunca vou crescer, porque é assim que funciona o mercado capitalista malvadão, por exemplo. E aí, quando eu me demito ou eu sou demitido e vou trabalhar numa outra empresa, eu entro nessa empresa com essa crença. E aí, por isso, eu não desempenho mais do que eu poderia desempenhar. E aí, eu não cresço novamente ou eu sou mandado embora em algum momento. E aí eu começo a achar que a culpa é do outro. Enquanto que, na verdade, pelo fato de eu ter vindo com essa crença e evitado trabalhar mais do que eu poderia, trazer mais resultado do que eu poderia, né, me fez não crescer. Então, no final das contas, eu estou culpando o outro por algo que, na verdade, eu estou errando. Porque a gente começa a entrar num ciclo negativo. Né? E muitas vezes esse ciclo vem das grandes massas. Né? Porque a maioria das pessoas, elas geralmente não tem algum resultado expressivo. Elas sonham em ter muito dinheiro. Elas gostariam demais de ter muito dinheiro. Mas quando um amigo delas cresce, elas passam a entender que existe algo errado nisso. A gente tem muita dificuldade de admirar o sucesso do outro. Uhum. E a gente vive nesse ciclo, né, cara? Ô, primo, tu tava falando aí agora que tu, pô, já tinha enriquecido antes de se tornar famoso e tal. Na primeira vez que a gente conversou, você já me contou que você era garçom e tudo mais, não é? Uhum. Cara, nessa época de garçom, o que você imaginava, assim, pra tua vida? Tu queria ficar rico? Por que eu tô te perguntando isso? Porque, ó, chegou um momento da minha vida, você tava me perguntando aqui se eu queria ser rico e tal. Chegou um momento da minha vida que eu tinha mais dinheiro do que eu precisava, Uhum. tá? Eu tava num caminho de, porra, juntar um patrimônio ali e ter a possibilidade de ficar mais tranquilo. Não é nem nada muito absurdo, não, mas era assim, eu tava acostumado com X e eu comecei a ganhar 20X, Uhum. tá ligado? Aí eu, caralho, isso aqui é maluco e tal. Só que eu percebi, a minha sensação foi, cara, rapaz, não era esse o objetivo. Eu queria mesmo era, sei lá, alguma outra coisa que não era ficar rico.
Tu passou por isso, assim, teve algum momento que tu parou e pensou, caralho, não era ficar rico o que eu queria. O que eu queria mesmo era, sei lá, eu queria ser um comunicador e não ser rico. Teve. Isso aconteceu depois que eu fiquei rico. Geralmente a gente precisa ficar rico pra isso acontecer. É muito difícil, cara. É muito difícil. Você tá fudido, você acha que o objetivo é ter dinheiro, né? É muito difícil, cara, você ouvir alguma reflexão sobre riqueza de alguém que não chegou lá. É muito clichê ou muito ilógico você ouvir de alguém que passou a vida inteira pobre e nunca teve a opção de escolher e foi obrigado a viver a vida que teve, dizendo que o dinheiro não traz felicidade, por exemplo, um clichê como esse, ou que ser rico não vale a pena, né? Ou alguma coisa do tipo. Então, acho que a pessoa que ela não atingiu a liberdade financeira, ela dificilmente vive. Eu acho que ela sobrevive, não é? Então, ela é uma pessoa que ela faz o que faz por necessidade e não por opção, né? Então, dificilmente você vai saber se de fato você gosta do que você faz ou se você vive, né, uma vida preenchida, ou seja lá o que for, né, até você poder ter a opção de mandar todo mundo se ferrar, ou você poder dizer não porque você quiser, não é? Então, realmente, é muito difícil. E existe um clichê onde muitas pessoas sem dinheiro querem dar opinião sobre isso. E as pessoas nem sabem como é. É como aquela pessoa que nunca teve uma namorada ou um namorado e vai querer te dar conselho amoroso. E a gente que já viveu, a gente sabe, essa é a sua primeira namorada, seu primeiro namorado, pô, isso daqui parece que vai dar ruim, não é? A gente já viveu coisas. É claro que existem as exceções, mas a regra, né, ela estatisticamente acontece. Acerta mais, né? Ela acerta mais.